Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula de estatística básica. Hoje nós vamos falar de testes de normalidade. Na aula passada, nós vimos alguns conceitos básicos de estatística, definição de variável, de fator, como que a gente faz a classificação das variáveis, por que tudo isso é importante. Hoje a gente vai dar continuidade falando dos testes de normalidade e por que você não precisa ficar desesperado ou desesperada caso a sua amostra não tenha distribuição normal. Vamos lá? Então, para qual tipo de descrição eu tenho que fazer o teste de normalidade? Para uma variável contínua e, em alguns casos, para as variáveis discretas. Se as minhas variáveis discretas forem tratadas como se fossem contínuas, eu também devo fazer o teste de normalidade. Uma dúvida muito comum é assim: eu tenho um grupo que teve intervenção e eu tenho um grupo controle. Então, eu tenho a minha intervenção no grupo controle, o meu grupo controle sem intervenção, o meu grupo doença com intervenção e o meu grupo doença sem intervenção. Eu testo a normalidade em cada um desses grupos, por exemplo, para a idade? Não, eu testo a idade no grupo como um todo. Desculpem, eu testo a normalidade da idade no grupo como um todo e não para cada um desses grupos. E por que a minha amostra tem que ser normal? Se vocês não ouviram, eu tenho certeza que vocês vão ouvir em alguma aula de estatística alguém falar que a sua distribuição tem que ser normal porque na natureza a distribuição é normal. Só que isso é mentira. E aí, eu vou mostrar para vocês dois exemplos. O primeiro parece um corte de normalidade no meio, né? É uma distribuição mais Poisson, mostra a estimativa de chegadas e partidas de aviões em um aeroporto. Cris, mas avião não é uma coisa assim exatamente natural, né? Eu quero um exemplo da natureza. Perfeito. Olha o gráfico de baixo em que a gente tem o crescimento bacteriano. Isso está muito longe de ter uma distribuição normal. Mas então por que todo mundo fica falando pra gente que tem que ter a distribuição normal, que na natureza a distribuição é normal? Bom, existem duas explicações para isso. Uma é uma explicação histórica, e para isso eu te convido a ler um livro bem gostoso de ler, chamado Uma Senhora Toma Chá. Nesse livro você vai ver que as primeiras pessoas que começaram a estudar estatística aqui no Ocidente, eles tinham alguns pré-conceitos. Então, eles acreditavam assim: se você tem a distribuição normal, eu tenho 2,5% aqui numa ponta em que minhas plantas são ruins. Eu não quero essas plantas. Eu não quero que elas continuem a se reproduzir. Troque plantas por pessoas e talvez você já comece a entender um pouquinho a doutrina dessas pessoas. Na outra ponta, eu tenho 2,5% das minhas plantas que são muito mais legais e eu quero que elas tenham mais espaço no crescimento da minha lavoura. Eu tenho 2,5% de pessoas que são mais inteligentes, mais preparadas do que outras. Se você está pensando em eugenismo, se veio na tua cabeça nazismo, pois é. As raízes dessa doutrina você vai entender lendo esse livro. Você também vai entender por que testes de normalidade, a maior parte dos testes não paramétricos, tem nomes russos. Você já tinha pensado nisso? Outro motivo que a gente tem está mais longe lá dessa questão do início do século XX. A gente tem mais uma questão de termos nos acostumado com esses testes fáceis, que são os testes de distribuição normal. É uma distribuição bonitinha, simétrica, a gente está acostumado a ver média, a ver desvio padrão, e isso fica muito fácil da gente entender. Quando a gente escuta mediana, percentil 25, intervalo interquartil, começa a dar uns tilts na nossa cabeça. Mas é importante que a gente se lembre que para utilizar os testes paramétricos, que são os testes que pressupõem uma distribuição normal, nós temos vários pré-requisitos que a gente vai ver ao longo dessas aulas. Ou se você não tem uma distribuição normal, você precisa ficar fazendo a transformação desses dados. Com o avanço da tecnologia, com a disponibilidade dos computadores, é muito fácil a gente lidar com outros tipos de distribuição, com testes mais novos, sem que a gente precise ficar torturando para os nossos dados caberem numa distribuição normal. Mas é importante a gente lembrar
que sim, ainda são os testes mais usados na área de saúde. Psicologia e engenharia já estão mais adiantados em relação a gente, porque eles já usam muito mais esses testes mais novos, como o Generalized Linear Model, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Aqui nós temos alguns exemplos de distribuição. Então, a clássica distribuição normal, a distribuição triangular, a distribuição Poisson. Um exemplo que a gente tem em medicina de distribuição Poisson é, por exemplo, o número de filhos, o número de cigarros fumados. As pessoas fumam, as pessoas têm filhos, mas a maioria tem poucos filhos, fuma menos do que uma quantidade muito maior. Claro, você pode ter alguém que fuma 3 maços de cigarro por dia, mas vai ser difícil você ter alguém que fume 10 maços de cigarro por dia. A distribuição binomial, que é uma distribuição que é muito encontrada quando o seu desfecho é sim ou não. Log normal, uniforme, exponencial, geométrica, que é bem parecida, Weibull, beta, que a gente tem muita coisa em medicina que quando não tem uma distribuição normal acaba caindo na distribuição beta, hipergeométrica e também as customizadas. O que são as customizadas? As customizadas são aquelas que envolvem várias distribuições em um dado observado. Um exemplo que a gente tem é a quantidade de CO2, a hipercapnia, que os pacientes com doenças neuromusculares fazem. Então, a hipercapnia desses pacientes depende muito do VF1, da capacidade de sopro no primeiro segundo desses pacientes. Até você ter uma capacidade de soprar no primeiro segundo de 50%, você tem um comportamento. E a partir de 50% para baixo, você tem outro comportamento. Mas o que eu mais queria que vocês guardassem desse slide é esse quadrinho aqui. Se você fizer um histograma e ele parecer qualquer uma dessas formas, não tenha medo, não chore, fique tranquilo, tem o que a gente fazer para trabalhar. Mas voltando a falar de normalidade, olha os nomes russos aqui que eu falei para vocês. Então, os testes de normalidade que nós temos é o Komorogov-Smirnov e o Shapiro-Wilk. Como eu falei para vocês, todo teste paramétrico tem pré-requisito. O primeiro, para a gente aplicar teste de normalidade, é que você tenha pelo menos 30 observações. Se você não tem 30 observações, não tem probabilidade da sua distribuição ser normal. Um exemplo, um teste de gravidez, ele tem uma acurácia de 98%. Só que se um homem aparecer para você, um homem cis aparecer para você com um teste positivo de gravidez, a probabilidade desse homem estar grávido é 0. Aqui é a mesma coisa. Se eu não tenho 30 observações, a minha probabilidade é 0, mesmo que eu faça um teste e aparente ter uma distribuição normal. Quando eu tenho poucos dados, não adianta eu tentar normalizar. Eu preciso usar testes não paramétricos. Outra coisa importante para a gente entender dos testes de normalidade é entender o que esse teste testa e o que outros testes testam. Então, essa fórmula ela vale para todos os testes. O nosso H0, que é a hipótese nula, testa se A é igual a B. E o H1, ou HA de hipótese alternativa, testa se A é diferente de B. Então, eu vou testar, por exemplo, se o VF1, já que a gente falou dele, do paciente que eu fiz um trabalho de exercício, é melhor do que o paciente que eu não fiz o trabalho de exercício. E aí eu fico feliz se ele for diferente. E no teste de normalidade? No teste de normalidade eu testo se a minha distribuição é igual à distribuição normal. Por isso, nos outros testes, a gente tem mania de responder dessa forma. Se o meu P vem menor do que 0,05, você fica feliz. Yes, os grupos são diferentes. E se vem um P maior do que 0,05, você fica triste. Já no teste de normalidade, isso tem que ser ao contrário. Se vem um P menor do que 0,05, você fica triste, mas você já está vendo nessa aula que não precisa se desesperar, tem o que a gente fazer se a sua distribuição não for normal. E um P maior do que 0,05 significa que a sua distribuição é uma distribuição normal, porque a sua distribuição é igual à hipótese nula que testa se era uma distribuição normal. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês.
Então, aqui já é um output de um dos softwares mais utilizados, que é o SPSS. Eu estou testando o peso. Eu tenho 159 observações e nesse grupo eu tinha 4 mísseis. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer nessa tabela é: eu tenho pré-requisito? Sim, eu tenho mais do que 30 observações. Daí eu vou para onde? Eu vou para a minha significância. A significância foi de 0,018 no KS e de 0 no SW. Você fica feliz ou você fica triste com essa significância? Você vai ficar triste, porque se deu significativo, significa que a distribuição desses dados não era normal. Lembra que aqui você vai ficar feliz se o teste for maior do que 0,05. Como que a gente faz? Se você for fazendo SPSS, o meu tá em inglês, porque é mais fácil da gente encontrar tutoriais na internet. Analyze, Descriptive Statistics, Explore. Você seleciona dessa caixinha aqui qual é a variável e joga aqui. Aperta em selecionar plots. Teste de normalidade com os gráficos. Você vai clicar nessa opção, clica continua e na sequência ok, e o seu teste estará pronto com um output parecido com aquele. Eu agradeço a atenção de vocês e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre pergunta de pesquisa, como que a gente formula as nossas perguntas. A gente se vê na próxima aula.